Oi, sejam bem-vindos para mais essa reflexão de hoje, que será a respeito do quê? Dos nossos medos. Sim, o Ho'oponopono da autoestima, a frase de hoje é: cada dia é uma chance de crescer, basta eu ter coragem de vencer os meus medos. Se eu tive muito medo de enfrentar os meus desafios, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Ok, ter medo ou não ter? Afinal de contas, se formos analisar, o medo tem os dois lados de uma moeda. Porque ter medo não é tão ruim, de um lado, porque ele serviu para a nossa sobrevivência, para a nossa evolução. De que forma? O nosso medo de escuro, de feras, de passar fome, nos obrigou a tomar atitudes, desenvolver tecnologias para passar por esses desafios. A dor, assim como o medo, também nos ajuda a vencer barreiras. Por exemplo, pessoas que têm analgesias congênitas, aquelas que não sentem dores nenhuma, não sobrevivem por muito tempo. Elas não têm o medo, aquele medo do corpo de sentir a dor, afastando dos riscos. Como isso acontece? Por exemplo, eles têm uma apendicite, não sentem essa dor interna. Não sentindo a dor, ocorre o quê? Não tem tempo hábil para fazer uma cirurgia e acabam morrendo por conta dessa apendicite, por não ter sentido a dor, né? Não tem sentido esse medo de perder a vida, digamos assim. Que outros medos temos? Medo de andar na rua, num lugar perigoso, e o que acontece? Nos leva a ter mais prudências. O medo de uma ressaca nos previne de beber demais. O medo de ficar sem dinheiro nos leva a cuidar mais das nossas despesas. O medo de cobras, de aranhas, nos afasta de um risco real, por algumas serem peçonhentas. E quando o medo é exagerado? Aí o nome muda, se chama fobia. E aí, quando o medo é exagerado sobre determinada situação, sobre algum objeto, seja para um animal, aí é um sinal que você deve ligar um pisca-alerta, um holofote na sua cara, na verdade. São sinais daquilo que você precisa olhar para dentro, olhar para a situação. Por que você tem medo disso? Por que isso te afeta tanto? Porque se você verificar, isso te limita e muito na sua vida. Porque você vai começar a não ir em locais que possam ter essas situações dessa sua fobia. Vai evitar uma oportunidade de um emprego, porque pode ser que tenha alguma situação que desencadeie essa sua fobia. E se você for ver, são limites impostos para você, não é mesmo? E tudo pode ser trabalhado. Você pode enfrentar este medo, porque esses limites acontecem de várias formas na nossa vida. Vou citar alguns. Vocês devem conhecer o homem do saco, não conhecem? Quando éramos crianças, não falavam pra gente: menino, não vá por aí que o homem do saco vai te pegar. Ou então nós temos aquele medo, o medo do inferno, não é mesmo? Ou então o medo de votar num determinado candidato, porque se votar nesse candidato, pode acontecer situações que não vai ser muito agradável para a sociedade. Medos que vão sendo impostos para a gente, nos limitando. E se a gente não enfrenta, acabamos ficando com esse peso nas nossas costas. Como enfrentar? Tem algumas dicas de enfrentar os medos. Lógico que se for um medo muito exagerado, é bom buscar uma ajuda médica, psicológica, para que você possa transpor essa barreira.
Mas, de forma controlada, com pequenas exposições, você pode ir superando isso pouco a pouco. Você pode começar vendo fotos sobre aquela situação, pode depois ver um filme e ir controlando a sua emoção e então buscar para a vivência presencial controlada de forma leve, aos poucos, e assim você vai enfrentando, controlando na respiração, controlando essa ansiedade que vai acontecendo, para você conseguir passar por essa. O medo ele não nos destrói, ele nos transforma. E independente da escolha que você fez, se for certa ou não, o importante é você fazer esse movimento. Tentar transpor essas barreiras, porque essas barreiras fomos nós mesmos que fabricamos ao nosso redor, para não ter que enfrentar as adversidades lá fora, não é verdade? Se você realmente analisar, a gente constrói muros altos, fortes, resistentes e ficamos ali dentro, bem aconchegadinhos nessa fortaleza. Ficamos ali dentro sem saber o que tem lá do outro lado. E às vezes nem janela a gente coloca para não ter nenhum contato. Enfrente esse medo, mesmo que tenha medo, e sinta a liberdade. Ou então você vive no ser, não é mesmo? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado com o ciclano, se eu tivesse ido em determinado local, se, vivendo no si. Porque o medo não deixa de ser provocações da vida para que você possa evoluir. O medo é o que é colocado por nosso Pai, nosso ser divino. Tarefas para ver como é que nós vamos sair. Se nós vamos passar de ano. Analise quais são os seus medos reais. Veja onde, que áreas isso te afeta, que sentimento ele te traz, que sinais no seu corpo é enviado. Às vezes, esse medo supervaloriza o perigo real de uma situação. E você sempre fica hipervigilante, sempre procurando o objeto do seu medo. E você vê até onde não tem. Essa fobia te limita a fazer as coisas ou estar em locais onde você poderia estar. Então tente vencer este medo. Tenha coragem de fazer os movimentos. E só então que você tiver feito esse primeiro passo, vai verificar que o medo, depois que você passou por ele, não era tudo aquilo. Então hoje é isso, é sobre esse sentimento que nós devemos ter a coragem de fazer esse movimento para alcançar esse alívio que a gente tanto espera. Passar por tudo isso depende de nós, depende do nosso primeiro passo, depende desta coragem. Enfrente-os. Ok? Então por hoje é isso. Espero que vocês possam ter absorvido alguma coisinha dessas mensagens e até a próxima.